Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já pensou seu livro favorito sendo odiado quando ele foi lançado? Pois é, alguns livros da nossa literatura, aqueles que a gente cita, hoje a gente estuda, já foram um dia considerados péssimos. Livros que mostram que nem sempre a arte é compreendida e que às vezes ser incompreendido é a chave para o grande sucesso eterno. E serão sobre esses livros que foram cancelados no decorrer da vida que nós vamos falar no dia de hoje. Então já pega a sua xícara e não vamos julgar a minha xícara aqui da vovó. Mônica, você é vó? Não, nem mãe. Mas assim, já que a gente tá falando dos livros cancelados, não cancelem minha xícara. Já pega a sua xícara de café, seu chá e sua água e vamos pra mais um vídeo do canal. É engraçado parar pra pensar que alguns dos nossos livros favoritos já foram cancelados em algum momento da nossa história. E não só cancelados, mas vaiados, banidos ou até mesmo ignorados, deixados de lado por algum tempo sem ninguém perceber a preciosidade que, de fato, aquele livro era. Isso me faz pensar que, será que aqueles livros que estão sendo odiados hoje, daqui 100 anos, serão chamados de genial? Eu falo isso porque muitos livros já foram cancelados atualmente. É só a gente olhar na nossa história que o livro Avesso da Pele, algum tempo atrás, foi proibido. Ou se a gente também for parar pra ver aquela notícia de que Annie Ernaux, ou Helena Ferrante, ou até mesmo o Itamar Vieira Júnior não são considerados literatura. Mas o que é literatura? Será que a gente consegue entender o que é um processo de um livro cânone? Por isso que hoje a gente vai debater alguns livros que foram cancelados, odiados, rejeitados ou deixados de lado na nossa história da literatura e perceber que eles realmente se escondiam por trás de uma verdadeira chave dos grandes clássicos literários. E para isso a gente precisa falar dele, aquele que foi cancelado em 1857, Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Esse foi realmente um verdadeiro escândalo literário. Quando esse livro foi publicado, Flaubert foi processado por atentar contra a moral pública. O crime: escrever sobre uma mulher que falava sobre o amor, sobre a liberdade, que sonhava com a vida para além do tédio doméstico. Você imagina, a França do século XIX não estava preparada para isso. Ler este livro é entender que o realismo não está para escrever a vida mais perfeita, mas sim encarar o vazio que existe por trás dela. Agora, pensa no livro que foi chamado de ilegível, indecente e o maior erro da literatura moderna. Esse era o livro de Ulisses, de James Joyce. Inclusive, a Virginia Woolf era uma dessas escritoras que contorciam o nariz ao falar deste livro. E olha que a gente está falando de uma escritora que também falava sobre os pensamentos, esse fluxo de consciência. Sim, James Joyce também foi inovador ao escrever sobre algo inédito, ou seja, falar sobre o pensamento humano como ele realmente acontece. Esse lado caótico, contraditório, cheio de pausas, lembranças e desvios. Foi um verdadeiro pacote para ser censurado, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido também. E por um tempo foi proibido a sua circulação. Agora hoje o Ulisses é considerado uma das maiores obras-primas do século XX. Agora vamos falar daquele livro que eu sou apaixonada. Gente, esse é um dos meus livros favoritos. E eu sei que é daqueles livros que realmente ou é 8 ou 80. Ou você vai amá-lo ou você vai odiá-lo muito. Se traz essas contradições até nos dias atuais, imagina na época que ele foi lançado. Eu estou falando do Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Quando este livro foi publicado, o público não entendeu. E eu arrisco dizer que o público continua não entendendo até hoje. Cruel, bárbaro, violento. Esses foram alguns dos adjetivos para descrever este livro. Ninguém esperava que aquela história de amor, vingança, algo sombrio que existia por trás, era uma das narrativas mais importantes sobre intensidade na paixão e, ao mesmo tempo, na destruição. E por que este livro é tão inovador? A gente vê que foi escrito por uma mulher chamada Emily Brontë, que vivia isolada ali das regiões da Inglaterra, e ela falava exatamente sobre os sentimentos onde que mulheres eram proibidas de sentir. Esse livro mostra que nem todas as histórias precisam ser bonitas para serem verdadeiras. Hoje a gente pode encarar o livro do Morro dos Ventos Uivantes como uma obra sobre o amor que fere, sobre a alma humana, nesse passeio sem maquiagem. Outro fracasso retumbante é O Grande Gatsby. Quando este livro foi lançado, ele vendeu pouco, recebeu críticas mornas e caiu no esquecimento. Fitzgerald morreu acreditando que esse livro tinha sido um fracasso. Mas, depois da
Segunda Guerra Mundial, um novo público descobriu o Gatsby, algo que talvez na época as pessoas não viram, o vazio do sonho americano. O brilho, as festas, o amor impossível, tudo isso escondia a solidão profunda. Hoje o livro é obrigatório nas escolas dos Estados Unidos e é símbolo de uma geração que buscava significado num mundo de aparências. Muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje, né? O próximo livro a gente vai viajar agora num pouquinho no tempo, em 1605, onde Dom Quixote foi visto apenas como um livro de comédia sobre um velho maluco que confundia a realidade com a fantasia. Só depois que perceberam que Cervantes estava, na verdade, reinventando a própria ideia de ficção. Pra mim, o Dom Quixote é esse símbolo de quem sonha, quem muitas vezes já deixou de sonhar. E exatamente por isso eu acho esse livro tão atual. Porque no fundo nós também somos esse cavaleiro, tentando dar um pouquinho de sentidos às nossas batalhas, mesmo ninguém acreditando nelas. Agora vamos viajar no tempo, vamos pra 1977, no Brasil, com ela, A Hora da Estrela. Quando este livro foi lançado, Clarice já era uma autora conhecida, mas mesmo assim muita gente achou esse livro menor, estranho, confuso, porque Macabeia talvez representasse exatamente essa mulher perdida, sem sonhos, nordestina, pobre, sem voz. E foi exatamente aí, falando sobre esta mulher, que a Clarice foi cancelada entre os críticos, dizendo que este livro ela escreveu sem brilho nos olhos. E é aí que, pra mim, onde está toda a diversão neste livro. Nessa simplicidade mais profunda, que a literatura brasileira ganha um novo rumo aos olhos da Clarice Lispector. E A Hora da Estrela é um retrato da nossa sociedade brasileira. Fala da desigualdade, fala da solidão, fala da fome de ser visto. Ler Clarice está nessa grandeza da literatura que muitas vezes parece ser pequena. Sabe o que eu acho mais engraçado disso tudo? Que esses livros foram odiados não por serem ruins, mas por serem diferentes. Eles acabam rompendo o que o público realmente esperava, questionam o gosto da época e desafiam os padrões convencionais. Aí leva a gente para uma reflexão. Será que hoje a gente dá espaço para o que é novo? Ou será que a gente já está acostumado com os livros que têm a fórmula do momento? Que esquecemos que a arte às vezes precisa desconectar um pouco? O que eu reparei com isso tudo é que a literatura é aquela que fica quando não tenta agradar todo mundo. É aquela que fica quando traz um estranhamento, uma rejeição, um incômodo, que às vezes mostra que nós ainda não aprendemos a escutar. E faz a gente pensar também que talvez no próximo livro que a gente achar confuso, lento, até mesmo estranho, é só dar um tempo pra ele. Talvez um livro não é difícil. Ele talvez só esteja apresentando um novo jeito de pensar. E quem sabe, talvez você esteja segurando na mão o próximo clássico. Só que o mundo ainda não percebeu. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já sabe, né? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa os sininhos das notificações e eu vejo você numa próxima. Beijo!